Fala galera, beleza? Bom, a gente vai começar então agora a pedagogia no período do humanismo, que é um período muito curto, mas é um período muito importante. Porque o período do humanismo é um período de transição de ideias, de mudança no processo da civilização. A civilização era de um jeito, pensava de um jeito, tinha determinações de um jeito, e esse período vai causar, é um período onde vai mostrar mudanças dessa antiga forma, e agora vai abrir então espaço para várias outras, tá certo? Outra pontuação que eu quero dar é que talvez seja mais de um vídeo falando sobre esse tema, vamos ver como é que vai ser o tamanho do vídeo, tá? Espero que não precise, tá certo? Mas vai ser um vídeo com pontuações, tá? Então vamos lá. Esse humanismo aí ele vai acontecer do século XV ao século XVI. Então, quer dizer, ele é um período muito pequeno, tá certo? Dentro disso, ele vai acontecer nessa transição, nesse período que teve grandes transições, ele vai acontecer transições e modificações em grandes áreas, tá? Essas modificações, para bem ou para mal, elas vão acontecer. Então, vai acontecer na educação, na ciência, na religião, certo? E no pensamento, na produção filosófica. Essas áreas vão ser muito mexidas, tá? Elas vão ser evoluídas, algumas áreas vão sofrer modificações muito drásticas para o bem ou para o mal, tá? Então, quer dizer, a gente tem um escopo de mudanças nesse processo, que vai ser um processo de transição, mudanças muito grandes e importantes, tá certo? Bom, como eu falei, o Renascimento vai ser de 15 a 16, e ele tem um foco muito interessante, que é a retomada dos valores greco-romanos. O que é um valor greco-romano? Eles vão pegar aqueles ideais greco-romanos e vão trazer para eles, e vão pegar grandes partes dessa ideia e tentar reviver essas ideias, e tentar trazer para a cultura deles e aplicar na cultura deles, porque era assim entendido que essa cultura, esses valores greco-romanos eram muito bons, e eles tinham essa ideia de que esses valores tinham sido não perdidos, né? Senão ia demorar para talvez não recuperassem, mas eles tinham sido ocultados, esses valores tinham sido deixados de lado. Por quê? Por causa da invasão bárbara ao Império Romano. Aí você vai ter que ver a playlist de história para entender melhor. A ideia aqui é o seguinte: o que são esses valores greco-romanos, né? Por que gregos e romanos? São dos gregos e dos romanos. Roma tomou a Grécia, só que ela não destruiu a cultura da Grécia. O que ela fez? Ela pegou e se apropriou da cultura grega. Então essa cultura grega passou a ser uma cultura greco-romana. Roma também tinha a sua cultura individual, mas mesclou, tá? Então ficou uma cultura muito particular. E aí eles pegaram esses valores, a ideia era resgatar esses valores, porque esses valores, eles focavam em pontuações diferentes da Idade Média, diferentes da ideia religiosa que a Igreja Católica tinha, tá certo? Bom, coisas interessantes como interesses, né? Qual era um dos interesses dentro dessa ideia greco-romana? Por que do resgate disso? E quando se resgatou, o que tinha de interessante ali? Duas coisas muito interessantes, que era uma vontade, um interesse que eles tinham pelo corpo físico, pela ideia de nós e pelo corpo físico inclusive, e pela natureza, que era uma ideia grega, certo? Era uma questão grega e também em partes romana. E aí então essa vontade, o estudo sobre isso, se debruçar sobre isso, observar isso na Renascença, certo? De 15 a 16, do século XV ao século XVI, fez com que coisas evoluíssem, tá? Como, por exemplo, a medicina. Por quê? Porque agora começou a se fazer autópsia, a poder mexer nos corpos, a estudar musculatura. Isso é ciência. Agora, por que isso pôde fazer agora? Por que foi vital agora? Porque antes, num contexto religioso,